Olá, quinto ano. Olha, eu aqui tentando falar mais alto, porque vocês já perceberam aí nos outros vídeos, né, que eu tenho aqui uns companheiros, são os passarinhos, que cantam aqui adoravelmente todos os dias, todas as horas, o dia inteiro na minha casa. Não se preocupe que eles não estão presos, tá, gente? Eles estão soltos, é porque eles gostam de estar por aqui. Eles cantam o dia inteiro. Então, vou tentar falar um pouco mais alto. Então, hoje, né, nós estamos aí mais uma vez com a área do conhecimento, ciências humanas, com o nosso componente curricular de história. E hoje nós vamos falar sobre cidadania, cidadão, o que é cidadania, né? Vamos aí falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Beijo no coração de todos vocês, saudade do quinto ano C. Então vamos começar? Já começamos, né? Então vamos lá. O que é cidadania, meus amores? Bom, cidadania é um daqueles conceitos, né, que a gente consegue entender melhor quando a gente sente a ausência dele, quando a gente pensa assim na ausência dele, né? Como é a vida sem cidadania, né? Como seria a vida sem cidadania? Então, antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados somente no rei, né? Como é que era isso? O rei ele tinha todo o poder sobre todo o povo. Isso era tão forte, meus amados, tão forte, que o rei lá na França, o Luís XIV, ele dizia o seguinte: eu sou o Estado. Olha só. E ele tinha razão sobre isso, pelo menos naquela época, né? Que ele tinha razão pelo menos naquela época. Por quê? Porque esse tipo de governo, a relação entre governantes e governados, era apenas de súditos. O que é esse súdito? O que significa súdito? O significado dessa palavra é o quê? É aquele que estão debaixo do poder, né? Estão sendo, seguindo as ordens de alguém. A vontade dos outros, né? Então, a vontade do rei era o quê? Somente a lei. Então, cabia aos súditos somente obedecer, né, ao rei, que teoricamente esse rei, ele sabia, né, pelo menos ele achava que ele sabia o que era melhor para todos. E essa situação, ela só começou a mudar, né, quando, no finalzinho do século XVIII, né, com dois importantes movimentos históricos, né? Dois movimentos aí bem importantes no final do século XVIII, que foi a Revolução Americana, que resultou na declaração da dependência do homem, né? E a Revolução Francesa. Esses dois movimentos, eles foram marcados, né, pelo desejo dessa população, da população desses países, que tinham em reivindicar o exercício da própria soberania, né? Então, esses países, a população deles tinha o desejo de reivindicar, de ter a própria soberania, de ter né, de exercer aí a sua cidadania. E o exercício da própria soberania, né? Por isso, depois desses dois acontecimentos históricos, teve uma mudança, né, da humanidade, uma grande mudança na história da humanidade. O que foi essa grande mudança? Esses dois movimentos, eles deixaram uma grande herança. Que foi essa herança? Valores, ideais, tradições e um documento, como a Declaração do Direito do Homem. Essa Declaração do Direito do Homem, que ela foi produzida pelos revolucionários franceses. Nesse momento, neste documento, são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não podem ser, né, dependendo do governo, eles não podem ser negados. Nem mesmo o próprio cidadão, a própria pessoa, pode abrir mão desses direitos, né? Que é o direito à vida, e por isso são chamados de direitos inalienáveis. Gente do céu, inalienáveis, tá bom? O que quer dizer isso, tia? São direitos que eles não podem ser tirados, nenhuma autoridade, nenhum governo, ele tem competência para negar esses direitos, tá bom? Então, ser cidadão é bem diferente de ser súditos, ok, meus amados? Bom, o cidadão, ele também vive debaixo do quê? Do governo, mas sua obediência ao governo e às leis
tem um contraponto, né? Tem um contraponto, que é o quê? O respeito ao seu direito. Não há cidadania quando não há cidadania quando se há apenas deveres, né? Então isso não é cidadania. Não há cidadania quando você só tem deveres. Mas também não há cidadania quando só se tem direitos, né? Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e ao Estado, além de contribuir também para a formação, né, para que outras pessoas, para que todos cumpram também os seus deveres e tenham seus direitos resguardados e respeitados. Com esse cumprimento, né, e esse respeito de deveres e direitos, nós temos aí a formação, né, quando a comunidade incorpora esses direitos e esses deveres, nós temos aí uma incorporação da cultura do povo, né, tornando-se patrimônio coletivo. Vejam bem, um bom exemplo disso é o quê? Nossa Constituição atual, né, que foi aprovada lá em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso por quê, tio? Porque nessa época, né, nesse período, nosso país, ele haviam sofrido com a restrição de vários direitos civis, né, direitos civis e sociais. Então, nesse período, havia sido restrito esses direitos. Então, as pessoas que elaboraram a nossa Constituição, que são os constituintes, eles representam todo o povo brasileiro, né? Todos os brasileiros. Eles acharam por bem recuperar esses direitos e acrescentar outros direitos. E deixaram isso registrado na nossa lei maior, né? E aí, o que eu vou deixar para vocês de atividade hoje? Que vocês pesquisem aí na internet, né? Usem o meio que vocês estão usando para participar das aulas remotas e pesquisem os artigos, o artigo 5º e o artigo 6º da nossa Constituição, tá bom? Pesquisem esse artigo e copiem no caderno, mandem a foto para a tia, tá? Do artigo 5º e o artigo 6º da nossa Constituição, tá bom? E é importante também ressaltar, meus amores, que o bom cidadão ele deve participar ativamente dos assuntos do governo. A pessoa age em prol do bem comum, né? Pois os problemas da comunidade é problema de todo mundo. E também, né, todos devem lembrar disso, né? Que, não gosto de política, não gosto disso. Temos que nos intervir, temos que participar desses momentos também, né, da comunidade. Como já falei, o problema da comunidade é problema de todo mundo. Então, lembrando também que esse termo cidadão, ele tem outros significados. Também entre eles, o de definir a condição de membro de um Estado-nação. Que é o quê? Quando alguém diz, por exemplo, afirma, eu tenho a cidadania brasileira. Mas, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o termo tratado da cidadania em relação à política e o termo cidadão, tá bom? Vamos olhar aqui no nosso quadro, que lindo, né? Vou ter aqui cidadão. Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Ter direitos civis é também participar no destino da sociedade, votar, ser votado e ter direitos políticos. Beijo, vocês vão continuar aí com o livro didático de vocês de História. Na página 67, né? Começa aí o capítulo 2, Cidadania, Conquista dos Povos. E vocês vão fazer a leitura breve, tem aí a Organização das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração do Direito da Criança. Vocês vão fazer essa leitura e responder algumas questõezinhas até a página 77. Tem alguns questionamentos sobre o que vocês vão ler e um pouquinho sobre o que a tia falou. E no total, não se assustem não, são 9 questões, vocês vão acabar se assustando também, porque dentro dessas questões tem as letras que vocês amam, né? Então tem lá, questão 1, entre letra A, letra B e letra C. São 9 questões, não se assustem, respondam, tirem a foto e mandem para a tia. E não esqueçam de fazer a pesquisa do artigo 5º e o artigo 6º da nossa Constituição, tá bom?
Beijo, exerçam a cidadania de vocês, exerçam, né, usufruam desse direito à educação, assistindo a nossas aulas remotas. Fiquem em casa, se cuidem, se sair usem máscara e álcool gel. E essa foi a nossa videoaula de hoje do nosso componente curricular História, tá bom? Beijo, fiquem um pouquinho com meus passarinhos enquanto eu desligo ali a câmera.